O papo de hoje é com você, que acha que não é racista nas relações com mulheres negras, mas sempre termina namorando com uma mulher branca. Ou com você, mina preta, que não aguenta mais viver relações de racismo com os homens. Ou pra você, que não é nem uma coisa nem outra, mas que não entende muito bem porque toda vez os homens brancos são racistas nas relações com as mulheres pretas. Meu nome é Tati Ribeiro e esse é o canal Preta no Branco. Aqui a gente fala sobre tudo, sempre pela minha visão. Uma mulher preta no Brasil. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse ponto de vista, não é mesmo? Vem com a gente. Mas se vem com a gente, eu acabei de inventar. Pode cortar, tá? A história de hoje acaba sendo meio igual sempre. Normalmente só muda o boyzinho. Eu começo aí com o cara, e por eu entenda todas as minas pretas, e aí, de repente, eu começo a reparar em algumas coisas que sempre acontecem. Primeiro, ele nunca me apresenta pros amigos dele. Ele nunca me leva pra sair em público, mas me liga no fim da noite pra saber se eu quero ir pra casa dele ou se eu tô em casa pra ele ir pra minha casa. Se ele liga depois da primeira vez, porque muitas vezes os caras só desaparecem, ele resolve sempre nunca me ouvir e sempre falar como se a gente não tivesse nada demais. Se eu cobro qualquer coisa, inclusive, a resposta normalmente é que eu tô pressionando e que não é bem assim. E a maioria desaparece, seja na primeira, seja depois de um tempinho bem pequeno. Bom, essa história é a história da minha vida e a história da vida da maior parte das mulheres negras que eu conheço. Daí acontece o seguinte: se eu começo a perguntar sobre essas situações, ele diz que eu tô cobrando demais e que não é bem assim, a gente tem alguma coisa mais solta. Bom, mas ele diz que gosta de mim, que quer continuar me vendo, até o momento que ele desaparece. E a história sempre termina do mesmo jeito. Na semana seguinte, o gato aparece namorando. Sim, namorando. Uma dica: como vocês acham que é a mozão? É sempre branca. Então, aqui vai um guia. 5 idiotices que homens fazem com mulheres pretas. E já fica a dica: homens, apenas não façam isso. 1. Comentários sobre a nossa raça. Essa é feita principalmente por caras brancos. Parecem que o tempo todo vocês precisam ficar lembrando pra gente que vocês estão saindo com mulheres negras. Aliás, muitas vezes a gente acaba ouvindo expressões bizarras como da cor do pecado. Sinceramente, né, meu amigo? Funciona assim: eu sei que eu sou negra. Você não precisa ficar me lembrando isso o tempo todo. Aliás, eu acho a minha raça linda e tenho certeza que as mulheres negras que saíram com você também acham. Acham sua cor maravilhosa, mas o tempo todo ficar falando sobre isso, normalmente, só quer dizer que você se acha muito especial por sair com uma mulher negra. Querido, você não é tão importante assim. A questão aqui não tem nada a ver com a gente negar nossa identidade, mas você colocar o tempo todo essa questão como se fosse muito central mostra que, inclusive, você provavelmente quer nos colocar num lugar de servidão na relação. Isso porque esse lugar da negritude, da cor do pecado, da forma como vocês, homens brancos, colocam, normalmente tem a ver com hipersexualização e como nos tratar como se fossem corpos exóticos. A gente sabe muito bem, e eu tenho certeza absoluta que nenhuma mulher negra vai dizer o inverso pra você, que o que vocês querem mesmo é nos usar pra depois jogar fora. Então, vamos numa dica aí muito fácil. É só refletir. Você chamaria a sua namorada branca de branquinha? Não, né? Você só usa esse tipo de expressão para corpos exóticos e negros para dizer que a gente é diferente. Então, meu amigo, se você é branco, não chama a sua namorada de pretinha. 2. Nos tratar como um pedaço de carne. Sim, meninas, vocês já viveram essa relação. Os caras vão lá e tratam a gente como se a gente fosse só alguma coisa pra comer e jogar fora. Essa tem relação, inclusive, direta com a primeira, normalmente. E a gente vive isso o tempo todo. A gente sabe. Eu, por exemplo, sei que sou uma baita de uma gostosa. Mas o fato é o seguinte: a gente é hipersexualizada desde muito pequenas. E nós somos tratadas e ensinadas que a gente deveria gostar de qualquer um que queira estar com a gente. E que a gente deveria fazer o que quer que eles queiram. Esse lugar pra nós é um lugar terrível e mexe diretamente com a nossa autoestima. Imagino que você já viveu momentos em que você sentiu quase vontade de agradecer o cara por fazer o mínimo. Então, quando você tiver com essa vontade, ou quando você tiver numa relação de hipersexualização e da pessoa te tratando dessa forma, pense sempre que você é muito melhor que isso. O processo para inverter essa lógica é complicado de maneira estrutural, mas você, homem, pode fazer a sua parte. Parece difícil, mas não é. É só não ser um idiota. Que tal começar a ouvir o que as mulheres têm para dizer? Nós, mulheres negras, sentimos,
pensamos, temos vontades e a gente tem muito o que falar. Então, ao invés de você só olhar para o que tem aqui fora, que tal você começar a ouvir o que a gente tem a dizer, a sentir o que a gente tem para sentir e começar a pensar que a pessoa do seu lado é de fato uma pessoa. Não parece tão difícil, né? Se você que está me assistindo não for uma mulher negra, provavelmente deve estar achando que eu estou exagerando. Mas a verdade é que essas relações normalmente são assim e afetam profundamente a nossa autoestima. Isso porque a gente começa a se perguntar, inclusive, se a gente é interessante. Porque a gente vive situações em que a gente percebe que os caras só querem que a conversa termine logo, na cama. Aí a gente começa a se perguntar: será que eu sou tão chato assim? Será que eu não tenho nada para acrescentar? Ou ninguém tem, nada que queira me ouvir? A gente começa a se duvidar não só nos espaços de relacionamento. A gente começa a duvidar de nós mesmas em todos os espaços. Começa a se perguntar 2 vezes se quer mesmo dizer o que tem para dizer em qualquer espaço multirracial. Inclusive, é muito normal que a gente se sinta muito mais à vontade em espaços em que só tenham pessoas negras. Se tivesse só mulheres negras, então, aí, meu amigo, é o paraíso. 3. Aprenda a ouvir não. Parece simples, né? O movimento feminista já fala há muito tempo, não é não. As mulheres brancas sentem isso, mas com as mulheres pretas é ainda pior. Isso porque nós sabemos muito bem que vocês acham que a gente não tem o direito de decidir se a gente quer ou não quer ficar com alguém. Por conta desse processo de hipersexualização, no fim das contas, parece até ofensivo que a gente tenha gostos e opiniões e queira expressá-lo. Ou seja, que a gente não queira ficar com você. Meu amigo, você não é tão especial assim não, Alecrim Dourado. Vamos tentar pensar um pouquinho que a gente também pode querer coisas. A gente vive num mundo em que mulheres negras são tratadas tanto como objeto sexual que parece até que a gente não tem o direito do querer ou não querer. A verdade é que existe uma lógica em volta dos nossos corpos tão forte em que os homens sentem quase que é preciso obrigar essas mulheres a estarem com eles. E é fácil de perceber que às vezes não é nem só quase. Os dados de estupro e feminicídio no Brasil mostram que mulheres negras são muito mais estupradas e mortas do que mulheres brancas. Sabe por que isso acontece? Acontece porque existe uma lógica escravocrata no Brasil. Antigamente, no tempo da escravidão, os homens tinham direito legal sobre o corpo dessas mulheres negras escravizadas e elas não tinham nenhum direito de decidir sobre os seus corpos e elas não tinham nenhum direito de pensar se elas iam ou não transar com esses homens. No fim das contas, o estupro não só era legalizado, como era normalizado. Hoje, já não se pode mais fazer isso do ponto de vista legal. Só que a síndrome do senhozinho parece que nunca passou no Brasil e eles precisam defender a sua honra, garantindo que essas mulheres durmam com eles e façam aquilo que eles querem. 4. Ficar e sumir. Esse é um clássico das nossas vidas. Tenho certeza absoluta que você já viveu uma situação dessa. O cara sai com você, tudo parece muito legal, vocês podem ou não dormir juntos, mas o cara simplesmente desaparece. Parece até que dá muito trabalho te mandar uma mensagem dizendo: poxa, foi legal ontem, mas não vai rolar mais. A verdade, minha gente, é que não é tão difícil assim. Você não precisa casar com a gente. Nós estamos tranquilos, às vezes a gente nem quer. A questão é só não ser o mestre dos magos. Viu? E vocês podem dizer: mas homens também fazem isso com mulheres brancas. É verdade. E não é legal fazer isso com ninguém. Não faça nem com as brancas, nem com as pretas. Mas, na real, isso acontece muito mais com as mulheres negras. Inclusive, acontece com frequência. Já aconteceu comigo e, com certeza, com as mulheres negras que estão assistindo esse vídeo, de você contar a história para um amigo do cara e a resposta ser: nossa, mas você é a primeira mulher que fala isso. Claro, eu devo ter sido a primeira mulher negra com quem ele ficou, né? E aí tem uma outra questão aqui. A vida inteira nós fomos diminuídas e menosprezadas. Na escola, normalmente a gente é tratada como a amiga ou a feia ou a amiga feia. Eu, por exemplo, na 8ª série, uma vez estava com um amigo e ele olha pra mim e diz: nossa, esqueci que você era menina. Com o tempo, depois desse lugar de menosprezo, a gente passa a ser hipersexualizada. E aí nós somos a piranha da escola, não importa se a gente tenha feito alguma coisa ou não. Esse tempo todo nos tratam de uma maneira em que a nossa autoestima vai lá pra baixo e você continuar fazendo isso depois que a gente já é adulta, só piora a nossa situação. Então, quando o cara que a gente tá ficando toma essa atitude de sumir, voltam todos esses traumas. A gente fica se perguntando se em algum momento alguém vai se interessar pela gente. Não significa necessariamente que a gente estava apaixonada, não. Mas a gente se pergunta se as pessoas
vão gostar de nós. Consegue entender o quanto isso é terrível? Pra gente, significa inclusive se questionar se nós não seremos pra sempre a pessoa de uma noite só. Será que a gente não é? Não era essa a minha pergunta. Olha eu somatizando aqui. O que nos faz nos perguntar se a gente vai ocupar pra sempre esse lugar de uma noite só. O que faz cair na última idiotice. 5. Só fica escondido. E assim chegamos no auge da vida amorosa das mulheres negras, como eu falei lá no começo do vídeo. O cara começa a ficar com você, ele parece ser legal, não faz nada de errado, não sumiu, já é aí uma grande coisa, mas você começa a reparar em padrões. Ele nunca sai com você em público, não te chama pra nenhum rolê, na frente dos amigos te trata como amiga e aí vai o alerta. Ele te trata como pantufa. Bom pra usar em casa, mas ninguém usa na rua. Sim, gente, eu uso essa expressão porque usaram essa expressão comigo. Vocês querem que eu acione o ódio das pessoas? Tá aqui! Tá aqui o ódio! E a gente vai sentindo que isso tá acontecendo, mas a gente não quer acreditar que tá acontecendo mesmo. Por um lado, a gente sabe que o racismo tá aí, mas por outro, a gente fica se perguntando, será que eu não tô exagerando? E aí cada vez mais a gente vai se envolvendo e o padrão continua acontecendo. Bom, até o momento em que ou vocês terminam ou ele some, porque também acontece isso. E aí passa uma semana, 2, no máximo um mês e olha lá, ele está namorando. Com quem? Com uma branca. Aconteceu mais uma vez. Você foi usada por um cara, e olha só, não são só os caras brancos que fazem isso não, que tinha vergonha de estar com você e que achava que você era algo para acontecer escondido. Você, cara que faz isso, é um grandioso babaca. Não tem como justificar isso, sinceramente. Não dá pra dizer, eu não sabia, ou dizer, o mundo é racista. Se você não sabia que é zoado tratar uma mulher negra desse jeito, me desculpa, mas tá precisando pensar um pouco mais. E você, pretinha, que viveu ou tá vivendo isso, eu entendo. A gente realmente acaba passando por essas situações e acaba se diminuindo. Mas é possível mudar isso e se fortalecer coletivamente. Se ame mais. Entenda, inclusive, que nos primeiros sinais de pantufa é hora de ir embora. Você pode ouvir mais os seus próprios instintos. A gente vive isso de maneiras repetidas e sempre se pergunta se está acontecendo mesmo ou não. Tenha certeza, provavelmente está. E se você estiver vivendo essa situação, saia de cabeça erguida. Você merece muito mais do que uma relação como essa. E aí, vou pedir para você que está nos assistindo, marcar aqui embaixo aquele boy que já fez isso com você. Mentira, mas se quiser marca. Ou então, conta pra gente histórias como essa que você já viveu ou outras parecidas. Tá na hora da gente expor essas situações que a gente vive para mostrar que nós somos muito melhores do que essas relações. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar seu like, se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para receber as novidades. Até a próxima, gente!